livro da Bíblia, e eu peço a você que nos ajude aí a ler a palavra de Deus. Deuteronômio, início, capítulo de número 6, versos 5 ao 9, e também o verso de número 12. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. Moisés escreveu os 4 primeiros livros da Bíblia. Ele ficou relendo assim, ele teve muito tempo para reler, e ele falou assim: sabe que eu vou resumir os 4 primeiros livros? É tão importante, tanta coisa que Deus revelou, que agora eu vou resumir os 4. E criou o quinto livro da Bíblia. Deuteronômio significa repetição, amém? Então tudo que você lê em Deuteronômio já está escrito em Gênesis, Êxodo, Levítico ou Números. É só uma repetição, ok? Então ele repete. Capítulo 6, verso 5 diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás os umbrais da tua casa e das tuas portas. Guarda-te, verso 12, guarda-te que não te esqueças do Senhor. Guarda-te que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Pode se sentar. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado pelo privilégio, a oportunidade que eu tenho de compartilhar a Tua palavra nesta noite. Que possamos entender e que possamos compreender tudo que o Senhor Deus tem para falar para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Quer dizer que já ministrei essa palavra pela manhã, e quer dizer também que fico um pouco ansioso nos dias que eu vou pregar, tá bom? E que só passa quando termina a mensagem, tá bom? Ainda bem que só faltam 40 minutos, tá bom? Daqui 40 minutos já passou. Aí eu vou preocupar com o próximo dia que eu for pregar. E eu peço a Deus que isso nunca saia do meu coração. Isso chama temor. Amém? Eu tenho preocupado em trazer a revelação de Deus. Essa palavra, Deus, na verdade, Ele me mostrou, e eu iria ministrar ela outro dia. Só que aí, chegando aqui na última hora assim, o Espírito Santo, Ele deu uma segurada. Eu até comecei, mas eu não sequenciei. Eu entendi que não era o momento, ok? Eu entendi. Isso aí é uma prerrogativa do pregador, que está aqui com a responsabilidade sobre os seus ombros, e ele tem que ler isso, ele tem que entender isso, ok? Então hoje foi feito pela manhã, e provavelmente será feito também neste momento, segundo a direção do Espírito Santo de Deus, amém? Então que nós estejamos prontos para receber aquilo que Deus Ele tem para nós. E muitas vezes eu já vi grandes mensagens nesse altar. Eu já vi revelações aqui tremendas. Eu já vi Deus falando aqui de uma forma tão tremenda. Tão tremenda. Outro dia, nisso recente agora, nós recebemos uma indicação para trazer uma pastora aqui. Essa pastora, ela foi tão feliz, ela trouxe uma revelação tão grande para a nossa igreja aqui no domingo. E nós anunciamos que ela viria na segunda, sem fazer propaganda, nada na rua, nada. Na segunda-feira tinha 170 pessoas aqui ouvindo essa pastora. E Deus novamente trouxe uma grande revelação para aquela pastora. Isso agora, recente, sem falar aqui nas grandes mensagens que nós temos ouvido. Na última Santa Ceia, pastor Adilson, pastora Ana Lúcia, eles foram muito felizes aqui. Quantas mensagens lindas, pastor Davis, pastora Juliana e tantos. O pastor Henrique, quando prega, o céu desce neste local, sem menosprezar nenhum dos que não foram citados aqui, porque tem outras pessoas que ministram, amém, queridos? Por que eu estou fazendo aqui essa
tribulação. É para você entender o que está acontecendo, amém, queridos? Porque senão você não entende. É isso, querido, a verdade é essa. Senão você acaba não entendendo, aí você acaba indo embora e você não entendia o que aconteceu. Eu estou aqui para te explicar, amém? Estou aqui para te explicar. Talvez você ouve grandes mensagens. Já vi Silas Malafaia pregar pessoalmente, eu conheço. R.R. Soares conheço pessoalmente. Quantos outros grandes líderes, pastor Jerônimo, pastor Mário, pastor Antônio, quantos líderes fantásticos. Já chega para citar outras denominações, já citei duas, agora vamos ficar só com a nossa. Tá bom? R.R. Soares, ok? E pastor Silas Malafaia. Quantas revelações, queridos, a gente vê. E muitas vezes a gente recebe uma grande revelação, uma grande mensagem, e a gente esquece da grande mensagem e esquece da grande revelação. Mas muitas vezes, uma pequena ilustração, ela fica na nossa mente por décadas, amém? Por décadas. Então lá vai a ilustração, para você não esquecer, ok? Eu não quero que você lembre da grande mensagem, eu quero que você lembre da ilustração, ok? Se você me der a oportunidade de lembrar da mensagem também, o Espírito Santo agradece, tá bom? Ilustração. Pega um cachorrinho, pega um cachorro, um cão, e trata dele 3 dias. Ele se torna seu amigo para o resto da vida. Alguém conhece cachorro aí? Você concorda comigo? Que se você der pão para o cachorro 3 dias, ele passa a morar na sua casa e se torna fiel a você enquanto ele viver, que o cachorro vive pouco, né? Em média 12, 13, quando vive 15 anos, vive muito, não é isso? Então, ele se torna fiel a você. Agora, trate uma pessoa bem, por 30 anos. Faça alguma coisa que desagrada a ela. Durante 3 dias ele se torna seu inimigo mortal. Grava isso no seu coração. Pegue um cão, trate dele 3 dias, ele se torna fiel o resto da sua vida. Pegue um ser humano, trate dele 50 anos, 70 anos, 30 anos, e faça alguma coisa que o aborrece para ver, ele se torna seu inimigo. Bíblia, Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Repetição. Moisés repetindo, Moisés apenas repetindo o que já tinha falado. Ele fala aqui: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. E as palavras que eu ensinar para você, as palavras que você aprender segundo a palavra de Deus, ensina a teus filhos e dela fale quando levantar e quando deitar, amém? Quando você levantar, fale para o seu filho da palavra de Deus. Quando você deitar, fale da palavra de Deus para o seu filho. A Bíblia está dizendo aqui: ate, amarre a palavra de Deus nos braços dos teus filhos, para que eles tenham a palavra de Deus amarrada nos teus filhos, nos teus braços. A Bíblia diz também que você deverá colocar a Bíblia, a palavra de Deus, entre os olhos dos teus filhos, para que essa palavra de Deus, ela ande com seus filhos onde os seus filhos estiverem. E por final, a palavra de Deus fala que você deve escrever essa palavra nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que o teu bairro, para que a tua cidade saiba que ali mora alguém que representa Deus na terra, amém, queridos? Ali mora alguém que representa Deus na terra. Você sabe o que a nação brasileira fez hoje? 33% da população brasileira de joelhos. Você sabe o que significa isso, querido? Significa o mundo espiritual agindo em favor dessa nação. Sabe, querido, olha para essa atenção, na palavra de Deus, segundo o que nós lemos aqui no verso 12, ela fala:
que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Amém, queridos? Que nunca esqueçamos de onde viemos, que nunca esqueçamos quem fomos, que nunca esqueçamos os problemas que já causamos para a nossa família, para as pessoas que nos amam, que nunca esqueçamos de onde viemos, quem somos hoje. Nós precisamos entender isso, querido. E eu quero iniciar aqui essa palavra dizendo e fazendo uma colocação, é minha opinião e a opinião dos grandes líderes evangélicos hoje, católicos também, tá? Olha para essa sessão. Por que será que muitas correntes ideológicas hoje no Brasil, assim como em vários outros países, eles estão querendo tirar a Bíblia da educação infantil? Por que será que está havendo uma grande guerra para que a Bíblia não seja a base mais da educação? Por que será, queridos? A palavra de Deus, queridos, é o alicerce que sustenta a casa para que a família permaneça inabalável. A palavra de Deus, ela é o alicerce que sustenta a casa para que quando as tempestades vierem, essas tempestades elas passem, mas a família permanece. Aleluia. Olha para a exceção, querido, nós precisamos entender o que está acontecendo em nosso meio. Coloque aqui segundo a Timóteo capítulo 3, verso 15. Olha para a exceção, queridos. Nós precisamos entender e compreender aquilo que está acontecendo, porque senão nós vamos ser transformados, como muitos países hoje. Eu falei aqui num dos dias da semana, no país que foi o primeiro país a declarar o Estado como Estado ateu. O Brasil é Estado laico, é livre a pregação do Evangelho em qualquer lugar. Qualquer lugar. O Estado laico é isso. Mas esse país, eu já falei o nome dele aqui, tá? Ele foi declarado o primeiro Estado ateu do mundo. Em pouco tempo eles começaram a perseguir padres, pastores. Eles queimaram os padres, os pastores em praça pública. Eles colocaram os padres, os pastores, os líderes religiosos para trabalhar nas minas de carvão. Colocaram padres e pastores e suas famílias para trabalhar em canais de esgoto, levando essas pessoas à humilhação, não humilhação do trabalho, porque trabalhar não é humilhação, mas a exposição, pelo nível que eles representavam na nação. Então eles humilhavam essas pessoas e levando esse país ao caos que ele se encontra hoje. Olha para essa exceção, meu irmão. Por que será que querem tirar do Brasil a possibilidade de um professor de religião tal? Por que será que querem tirar do poder do professor de ensinar o hino nacional dentro de sala de aula? Por que será que tentaram impedir que os brasileiros votassem de amarelo e verde e amarelo hoje? Por que será que estão tentando fazer tanta coisa? Aqui, ó, deu um mar de verde e amarelo nesse país hoje, de norte a sul. De norte a sul, você vai ver amanhã. Independente de resultado de eleição, não estou falando de resultado de eleição. Eu estou falando de pessoas revoltadas. Sabe por que as escolas estavam lotadas? Porque um monte de gente revoltado e falou assim: eu vou lá para votar, para mostrar para eles que eu sou brasileiro, que eu sou verde e amarelo, que eu não aceito isso no nosso país. Muitas pessoas foram lá votar por revolta. Eu fiquei em algumas filas, eu fiquei andando e aproveitando ali com ponto assim, identificação com os nossos deputados. Sabe, querido, se
eu ainda dava uma colinha para ele. Ah, pastor, isso é ilegal, isso não pode. É ilegal fazer boca de urna, mas eu não estava fazendo boca de urna. Eu estou lá conversando, só faço, não tem candidato, eu não sei quem votar, não sabe não. Caiu aí, ó. Eu ainda voltei, ainda deixei a minha colinha em cima da urna. Se o próximo que entrou, você não tinha candidato, ele arrumou, amém, queridos? Arrumou. Alguém pode proibir que eu esqueça uma colinha lá em cima da urna? Não pode. No mais que eu saia rápido, amém, queridos? Eu queria saber quem era que esqueceu. Então, olha, presta atenção. A gente precisa entender aquilo que está acontecendo, querido. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 3, verso 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te o quê? Sábio para quê? Para a salvação, igreja. Está escrito na Bíblia, tem mais de 2000 anos, querido. Está escrito nas Escrituras. Quantos anos foi escrito Deuteronômio, onde fala que a palavra de Deus tem que estar entre os olhos de nossos filhos, que a palavra de Deus tem que estar amarrada nos braços de nossos filhos? Quantos anos está escrito, querido, na palavra de Deus aqui, ó, desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus, amém, queridos? Pela fé que há em Cristo Jesus. Isso aqui não é evangelho segundo São Manuel, não, segundo São Mário de Oliveira, não. Isso aqui está escrito em qualquer Bíblia que você pegar, meu irmão. Verso 16, olha o que a Bíblia diz, meu irmão. Olha a revelação. Toda a escritura divinamente inspirada, ela é o que? Proveitosa, para quê? Ensinar, meu irmão, para ensinar. A palavra de Deus é para nos ensinar a ser seres humanos melhores, amém, queridos? A palavra de Deus, ela vem sendo traga e apresentada à raça humana para nos ensinar a ter uma vida digna, a respeitar o próximo, a amar o próximo, amém, queridos? Para redarguir, para corrigir, de vez em quando tem umas correções que a pessoa não gosta, mas a Bíblia está falando que ela é feita para corrigir, ela é feita para instruir o quê? Em justiça, verso 17, para que haja justiça, querido, para que o homem aqui, o homem não é homem macho não, é homem ser humano, tá bom, queridos? Para que o ser humano de Deus, a pessoa que pertence a Deus, ele seja perfeito. Engraçado que nenhuma pessoa na raça humana, com exceção de Jesus, ela alcançou perfeição. Nós tivemos um Enoque aí, que o cara foi tão fera, ele foi tão fera que a Bíblia diz que ele foi transladado vivo, amém, queridos? Ele foi transladado vivo porque ele não combinava com o mundo que ele vivia na época, de tão próximo, mas ele não chegou à perfeição. Mas a Bíblia diz, para que todo ser humano seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então, não é que nós sejamos perfeitos não, amém, igreja? Não é isso não é perfeição. Não olha para o pastor Manuel, para o pastor Davidson, não olha para a nossa liderança e pensa assim, eles são pastores, eles são perfeitos. Não, eu tenho que ir ao médico igual você, eu tenho que evitar, sabe? Tem que levantar cedo amanhã, enquanto alguns estão dormindo, eu estou levantando, estou indo para natação. Quando eu chego aqui na igreja, eu já tenho não sei quantas braçadas lá, para ver se alivia um pouco, amém, queridos? Para ver se diminui um pouco, e graças a Deus que diminuiu, tá bom? Fui no cardiologista semana passada, ele olhou e falou, tá bom seus exames, falei, glória a Deus, e as braçadas lá na piscina, e também comer menos, né, irmão? Porque esse negócio tem as duas coisas, amém, queridos? Então aqui, pastor é pessoa normal igual você mesmo. Então, não olha para nós como perfeição, como pessoas que não, a Bíblia fala que ninguém consegue atingir a perfeição, mas nós podemos ser perfeitamente instruídos, amém, queridos? Perfeitamente instruídos, porque quem instrui é Deus, e a palavra de Deus, ela é
perfeita, porque ela foi escrita pelo perfeito Espírito Santo de Deus, amém? O Espírito Santo de Deus é o que nos dá a direção, o Espírito Santo de Deus é que nos dá condições de entender a palavra de Deus. E eu quero citar para você alguns exemplos de Jesus. Jesus, ele para por um único homem. Está em Lucas capítulo 18, verso 40, não coloca mais aqui, senão a gente fica agarrado na Bíblia e não cumpre o propósito. Porque Bíblia em uma hora não vai resolver o seu problema. O que resolve o seu problema é cotidianamente você ler a palavra e buscar a revelação. Amém, queridos? Não é um culto de 2 horas que resolve o seu problema. O que resolve o seu problema é uma vida diária de santidade na presença de Deus. É uma vida de obediência na presença de Deus. Quando Deus chamou Saul para governar Israel, Saul era de uma família pequena e ele era o menor daquela família. Ninguém acreditava em Saul, nem ele mesmo. Amém, queridos? Nem ele mesmo acreditava nele. Narra a Bíblia que ele está trabalhando, procurando as mulas do seu pai. O profeta o chama e o unge e fala: você será o próximo rei de Israel. Ele fala: mas o senhor está enganado, profeta. O que está acontecendo, profeta? É você mesmo, será o rei de Israel. E foi rei de Israel, amém, queridos? E fez um grande reinado, derrotou e subjugou todos os inimigos de Israel, até chegar ao ponto de ele desobedecer a palavra de Deus. E quando ele desobedeceu a palavra de Deus, que era o profeta, amém, queridos? Presta atenção nisso. A palavra de Deus é o profeta. Quem representa a Deus é o sacerdócio. Quem representa a Deus aqui na igreja é o sacerdócio, é o pastor. É a palavra. E quem representava a palavra de Deus nos dias de Saul? Samuel, o profeta. E ele foi e deu uma ordem para Saul e diz: vai lá e mata os amalequitas, vai lá e mata todos os animais amalequitas, vai lá e mata os governantes dos amalequitas. Aí o que ele fez? Ele foi lá, venceu a guerra, e ele foi induzido. Presta atenção nessa palavra. Ele foi induzido por seus colíderes, induzidos pelos colíderes, porque não foi Saul que quis assim. Saul queria obedecer. Olha nos anais da história. Saul, ele queria obedecer o profeta, mas os chefes da guerra, os seus comandantes de guerra, eles trouxeram o rei e trouxeram também os despojos de guerra. E isso não podia acontecer. E Saul foi convencido pelos seus colíderes. E quando o líder, ele não tem peito para tomar uma decisão, e ele aceita a sugestão de quem está abaixo dele, ele não serve para ser sacerdote. Presta atenção nisso. Quando o líder, ele aceita a imposição de quem está abaixo dele, e ele fere os princípios da palavra, ele não serve para mais liderar, e Deus o substitui. E foi assim que Deus fez com Saul. Deus o substituiu. E quem o substituiu não foi Deus, foi o profeta. Amém, queridos? Foi o profeta. Deus não veio na terra para tirar Saul do trono. Ele pegou o profeta e mandou o profeta ungir Davi. Ele foi lá e ungiu Davi. As circunstâncias levaram Davi para dentro do palácio. Se você não conhece a história, querido, eu não estou pregando sobre isso. Presta atenção. Se você não conhece a história, busca a história, e você vai ver que as circunstâncias colocaram Davi dentro do palácio. E o futuro rei de Israel, que substituiria o atual, viveram juntos. O maior amigo na caminhada de Davi
rei Saul? Jonatas. Olha para essa questão. O sacerdote, o líder, que aceita a imposição de quem está abaixo dele, não serve para ser sacerdote e ele é substituído. Está aqui os anais da história. Vamos para Jesus? Falei que não é para colocar as passagens bíblicas, nós vamos colocar só uma a partir de agora. Eu vou citar, se você quer gravar. Em Lucas capítulo 18, no verso 40, Jesus tinha uma multidão atrás dele, mas ele larga toda a multidão e para por um homem. Se você continuar olhando dentro da Bíblia, em João capítulo 3, Jesus para por um religioso. Apesar das deficiências religiosas da sua época, Jesus para ouvir um religioso, nem que seja madrugada, não por Jesus, mas pelo religioso, porque ele não queria ser visto por Jesus. Amém, queridos? Ele não queria ser visto por Jesus, com Jesus, aliás, devido ao seu poder muito grande em Israel. Em João capítulo de número 4, nós vimos Jesus parando por uma única mulher, uma mulher que já tivera 5 maridos, está no 6º casamento, e o 6º ainda não é dela. Quem diz isso é Jesus. Amém, queridos? João capítulo 4. Olha para essa sessão, querido, entenda o projeto de Deus, entenda o que Deus está falando conosco. Jesus para por um cego de nascença, Jesus para por um homem possesso de demônios. Agora, e eu e você, nós paramos por quê? Por que nós paramos? A quem nós damos atenção? A quem nós mostramos o Evangelho? Domingo passado eu não vim aqui pela manhã. O pastor estava viajando. Eu fiz um culto lá no Bispo da Serra. Eu comecei a pregar o Evangelho. Não tinha ninguém naquela igreja. Eu coloquei os louvores, que eu não sei cantar, e também não tinha ninguém para fazer louvor lá. Eu coloquei os louvores lá no som. Terminou o período de louvor. Eu comecei a pregar a palavra de Deus. Sabe quem entra lá? Dono de um boteco. Dono de um boteco. Vendedor de cachaça, de cigarro. Ele entra lá e ouve a palavra de Deus. Nós temos que estar dispostos a pregar o Evangelho. Pregar aqui no culto de manhã é muito gostoso, meu irmão. 70, 80 pessoas todo domingo. É gostoso demais. Pregar para nada da igreja, para as pessoas que comandam essa igreja, para as pessoas que fazem história nessa igreja. Eu não estou aqui menosprezando ninguém, não. Nós temos 2 horários, é para todo mundo assistir o horário que der para você. Amém, queridos? Estou só citando um exemplo da qualidade de pregar para o culto de manhã. Mas naquele dia eu não tinha ninguém. Eu podia ter deixado as portas lá fechadas, mas eu não deixei. Assim como eu não deixei quinta-feira, assim como eu não deixei os demais dias, porque eu sou chamado para pregar o Evangelho. Eu preciso parar por alguém. Amém, queridos? Eu preciso parar por alguém. Glória a Deus. E você tem parado por alguém? Jesus para por um cego de nascença. Jesus para por uma mulher que não valia nada. Jesus para por leprosos. Jesus para por doentes. Jesus para por todos aqueles que precisam. Jesus para por uma viúva que vai enterrar o seu filho. Jesus, ele faz tantas coisas, querido. Nem eu e você, o que temos feito? Jesus para até por rico, amém, queridos? Aqui, ó, até para rico Jesus parava. Até para rico Jesus parava e pregava o Evangelho para o rico. Podia ser pobre, miserável, que Jesus pregava para ele. Podia ser prostituta, que Jesus pregava para ela. Podia ser ladrão como Zaqueu, que Jesus pregava. Jesus, certa ocasião, ele vai, glória a Deus por isso. Aleluia. Jesus, certa ocasião, ele vai passando e ele começa a pregar a palavra de Deus, querido, de uma forma tão especial. Deus, ele nos usa de uma forma santa,
Achei que Deus ia dar a oportunidade de pregar sem microfone. Vai que tarde, né? Porque agora tem que voltar o sistema lá, tá bom? Preocupa não que vai voltar. Então, olha, presta atenção. Quando voltar, só me fala, tá bom? Mas não precisa do microfone não. Tá, querido? Presta atenção. E nem nos bolsos também não. Olha, presta atenção. Jesus, ele prega de forma tão especial, que tinha um cara em Israel, que ele era cobrador de impostos era odiado, era o cara mais odiado da sua época, era aquele cobrador de impostos, Zaqueu era muito pequenininho, ele sobe numa árvore, e Jesus quando chega perto da árvore, fala: ô Zaqueu, você está pensando o quê? Você vai esconder de mim, cara? Desce daí, vamos bater um papo. Zaqueu fala: Jesus me enxergou, Jesus me viu. Querido, Jesus, ele enxerga cada um de nós, independente das circunstâncias, independente daquilo que nós vivemos. Jesus nos enxerga, amém, queridos? Ele nos enxerga, ele nos respeita. Por isso que ele fala: a palavra de Deus entre os olhos dos teus filhos, amarra a palavra de Deus aqui, ó, nos braços dos teus filhos. E nunca se esqueça que o Senhor teu Deus te tirou da servidão, da casa de Faraó, do Egito, e te colocou em lugar melhor. O salmista no Salmo 81 ele fala: se o meu povo me tivesse ouvido. É um lamento de Deus sobre o seu povo. Oh, meu irmão, eu entendo que nesses últimos dias Deus ele se entristeceu muito com o seu povo. Crentes declarando voto para um ladrão, para um sistema de corrupção. Como Deus se entristeceu. Nós já fizemos campanha para Marina Silva, crente declarado, e ela tem coragem de declarar voto em um ladrão. E não é querendo falar que ele é ladrão não, tá, irmão? Todo mundo sabe que ele é ladrão, ele é condenado. Ele é condenado. A única condição dele não voltar para a cadeia é se ele for eleito presidente da República. Se não for, ele vai voltar para a cadeia, porque ele é condenado, ele vai ser julgado de novo. Vai ser julgado de novo. Agora, se ele for presidente da República, ele não vai ser julgado, porque vai demorar 4 anos, enquanto ele estiver na presidência, ele não vai poder ser julgado. Pela legislação que existe no Brasil. Amém, queridos? Eu acredito que nesses dias, esse salmo aqui, ó, 81:13, ele fala: se meu povo me tivesse ouvido. É um grande lamento de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, que Deus, ele tem o melhor, mas nossa negligência nos afasta do melhor de Deus. Deus tem o melhor para nós, mas a nossa negligência nos afasta do melhor de Deus, querido. Quantas pessoas têm a possibilidade de ser melhor, mas ele não consegue ser, porque a negligência nos afasta do melhor de Deus, querido. Eu estava estudando para essa mensagem, e eu já coloquei no meu status algumas vezes essa frase. Se eu lembrar, vou colocar quando eu sair daqui de novo, para você lembrar. A frase assim, ó: quem quer obter leite não deve ficar sentado em um tamborete no meio do campo, esperando que uma vaca se aproxime. A atitude que tomamos hoje definirá o nosso futuro. Amém, queridos? Por acaso tem alguém que sabe como é que tira leite? Já tirou leite alguma vez? Já viu alguém tirar leite? Tem alguém? Só eu? A Gilda também? Glória a Deus. Léo também? Irmão Sebastião já deve ter até tirado, né, irmão Sebastião? Olha, mais uma leiteira lá. Amém? Como é que tira leite? Olha aqui, presta atenção. Como é que tira leite? Primeiro você começa ontem. Você amarra o bezerro, ok? Você não pode deixar o bezerro cavar, porque se você deixar o bezerro para cavar, ele bebe tudo. Então você prende o bezerro, ok? Aí no outro dia você traz o bezerro para perto da vaca e você deixa ele massagear a teta da vaca. Aí ele vai lá e começa a mamar.
Aí a vaca entende que meu filho está mamando. Aí quando ela entende que o filho dela está mamando, o vaqueiro vai lá e puxa o bezerro, para a vaca continuar dando leite. Amém, queridos? Aí ele pega, ele já está com um tamborete amarrado aqui, um banquinho amarrado aqui, ele assenta perto da vaca e ele começa a massagear a teta da vaca e retirar o leite, ok, queridos? É assim que se tira leite. O que essa frase diz? Quem quer tirar leite da vaca, não assenta no meio do pasto e fica esperando a vaca a trazer o leite. Todos entenderam? Você sabe o que acontece se a gente sentar lá e a vaca trazer leite? Amanhã você vai exigir que tenha Toddy. Depois da manhã você vai querer gelado ou quente, dá seu gosto. Dona Vaca, a senhora trouxe o leite morno hoje, eu só tomo leite gelado. Então, quem quer tirar leite, ele não senta lá no meio do pasto e espera a vaca, não. Ele resolve o problema, amém, queridos? Eu quero colocar uma imagem aqui. Essa imagem eu preciso que você entenda. E na verdade eu quero abrir um parênteses e dizer, meus 40 minutos eu acho que não vai ser verdadeiro não, vamos passar a parte dos 40, tá? Olha, presta atenção. Você já está vendo a imagem, não está? Aí eu quero abrir um parênteses aqui e dizer que uma vez aqui na igreja eu coloquei uma imagem. Está vendo como é que essa imagem é velha? Da outra vez eu coloquei uma imagem de 2 burrinhos comendo capim. Algumas pessoas me criticaram por essa imagem que eu coloquei. É porque elas não entenderam a imagem. Amém, queridos? Então eu quero que você entenda essa imagem. Pode distribuir, por favor. Podem distribuir. Cada um de vocês terá uma imagem como essa. E você está vendo aqui ó, você vai pegando a imagem, mas olha aqui para mim, Está vendo esse camarada aqui, como é que ele é bravo? Ele está certo, não está? Que número que é esse aqui? Que número que é esse? 9. Olha o outro nervoso aqui, ó. Está bravo, não está? Que número que ele está vendo? 6. Quem está errado? Ninguém está errado. Você consegue entender essa imagem? Nenhum dos dois está errado. Você sabe quando vai terminar essa discussão? Quando? Nunca. Fica de pé no seu lugar. Qual é a ilustração? O que é que eu preciso de você nessa noite para você entender? Eu quero que você entenda essa imagem. Algumas pessoas, elas perguntaram para mim, por que as cadeiras estão viradas? Não é só uma pessoa que perguntou, não. Inclusive, ontem quando eu estava fazendo isso aqui, ninguém sabia, só eu sabia. Ninguém sabia. Quem estava me ajudando não sabia o que estava acontecendo. Eles queriam ajudar, mas eles não conseguiam, porque eles não sabiam o que estava acontecendo. Vai pegar. Vou desafiar você, você não é obrigado a fazer isso. Mas eu convido você a mudar de posição agora. Muda de posição, levante o seu lugar. E sente aqui nessas cadeiras. Sente aqui, por favor. Se alguém não quiser, você não está ganhado, não. Você não é obrigado a fazer isso, não. Eu pedi a Deus essa revelação. Eu falei, Deus, eu preciso de uma revelação. De preferência, uma revelação que nunca foi mostrada. De preferência, algo que as pessoas nunca tenham visto. Porque eu nunca vi ninguém pregar o que eu estou pregando aqui hoje.
Eu não copiei de ninguém. Não tem problema copiar não, tá? Porque eles eu copiei também. Copio pastor Jerônimo, copio pastor Marco, pastor Esther, pastor Leandro. Eu copio dessa turma. E não tem pecado em não copiar a mensagem, não. Agora, essa aqui, eu nunca vi ninguém pregar. E eu pedi Deus para me revelar e mostrar o meio, para me mostrar para a igreja. Por que nós estamos tendo problema dentro da igreja hoje? Por que a gente está tendo problema na igreja de independência hoje? E a palavra de Deus, se você tiver a Bíblia agora, você pode abrir. Então já foi. Mateus, capítulo 28. O que narra a palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 28? Aqui narra a história da ressurreição de Jesus. Amém, queridos? A ressurreição de Jesus. As mulheres chegam no sepulcro, Jesus não está lá, elas correm para avisar Pedro, correm para avisar os discípulos, ok, queridos? E muita gente prega isso e está tudo certo, não tem nada errado. Mas eu quero que você veja a maior fake news da história bíblica. A maior mentira que existe dentro da Bíblia é essa aqui, Mateus, capítulo 28, no verso de número 11. Olha que coisa incrível. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes que todas as coisas que haviam acontecido. Então você precisa entender, porque senão você passa. Eu admiro a inteligência de todo mundo, tá, queridos? Eu não menosprezo, eu não desfaço da inteligência de ninguém, tá bom? Eu não estou dizendo que você nunca entendeu o que está escrito, não. O problema de muitos de nós, irmãos, é que a gente lê Bíblia como lê a revista da Avon. O problema de muitos de nós é que a gente lê Bíblia igual lê a revista Veja, igual lê o Estado de Minas, igual assiste jornal, televisão. Olha o que está escrito aqui, querido. Aqui está escrito, e quando iam quem? Quem aqui iam? Quem iam? Eram soldados, amém, queridos? Era uma guarda romana preparada para vigiar o corpo de Jesus. O som agora ficou ruim porque está dando microfonia de lá para cá, tá bom? Não preocupa não, se ficar ruim eu paro. Ficar ruim demais, fica ruim de andar. Mas presta atenção, só para você entender. Quando os soldados, a guarda romana, eles iam para avisar os líderes que Jesus tinha ressuscitado, está escrito aí, e quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram a quem? Quem está escrito aí? Aos príncipes sacerdotes, todas as coisas que haviam acontecido. Então eles chegaram lá e falaram assim para Anás e Caifás. Anás, Caifás, sacerdote, sumo sacerdote, naquela época. Jesus ressuscitou. Houve um caramba. E Jesus saiu, levantou daquele lugar e foi assunto aos céus. Anás e Caifás, verso 12. E congregados eles com os anciãos. Eles aqui já está Anás e Caifás e com os colíderes. Ok, igreja? Eles aqui já são o quê? Anás, Caifás e as pessoas que comandavam a igreja, o templo. Eles é isso aqui, a liderança. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, quer dizer, eles fizeram um acordo, ok, igreja? Eles fizeram um acordo entre eles, os líderes, e deram, o que está escrito na sua Bíblia? Pastor Ana, pega a minha água lá, por favor, está lá debaixo do porta-bíblia. Voltando aqui,
O que eles fizeram? Eles deram o quê? Remissão de dinheiro. Corrupção. Você pensou que a corrupção é o Lula que inventou a corrupção? Você pensou? A corrupção não ela é antiga. A corrupção ela está aí há milhares e milhares de anos. Milhares e milhares de anos. Eles compraram os soldados. Amém, igreja? Quando os soldados mostram que Jesus ressuscitou, eles reúnem e compram os soldados. Para que os soldados, vamos ver o que está escrito? Está aqui, vocês são pagos, e vocês vão dizer, o que está escrito aí? Alguém leia para mim, por favor. Vieram de noite os discípulos dele e os roubaram enquanto dormíamos. Pagaram a guarda romana. Subornaram a guarda romana. Para dizer para todos, para todas as pessoas, que os seus discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Presta atenção, querido. Suborno. Eles pagam os soldados romanos. Quem paga? Quem está pagando? É o líder religioso. Quem está pagando? É aqueles que mandam na igreja. Eles subornam os soldados. Para que os soldados, eles mintam. É a maior fake news que existe na Bíblia. É a maior fake news da história. Último versículo aqui. E isto, penúltimo, né? E isto, se chegar a ser ouvido pelo governador, nós o quê? O persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles tinham tanta garantia lá com o governador, que era um romano. O governador romano não era, é um outro tipo de, ok? Tá bom? Administração. E eles ainda garantem para o soldado que nós resolvemos com o governador. O governador é nosso, aqui ó. Deixa com nós que nós resolvemos com o governador. E no verso 15, eles recebendo o quê? Será que é só minha Bíblia que está escrito assim? Ou será que tem mais Bíblia que está escrito dinheiro? Tem alguém, alguma Bíblia aí? Levante a mão. Quem está escrito dinheiro aí na sua Bíblia? Os outros não têm Bíblia, né? Você não está lendo. Porque se você tivesse Bíblia e você olhar, você ia descobrir que na sua Bíblia está escrito dinheiro. Que eles receberam dinheiro, poder. E fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Até o dia de hoje, diz isso em Israel, que Jesus não ressuscitou, mas os seus discípulos o roubaram. Mentira. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, igreja. Sabia que mais de 90% do povo judeu, eles esperam o Messias? Alguém sabe disso? Mais de 80% do povo judeu não é convertido ao Evangelho. Mais de 80% de quem mora em Israel, eles não convertem ao Evangelho, porque eles estão esperando Jesus voltar. Não Jesus voltar como vai voltar nas nuvens, mas voltar como Messias. A igreja tem que entender, nós temos que entender isso, nós precisamos compreender que Jesus veio para todos. A imagem está aí você? Dá uma olhadinha para ela. Essa discussão nunca vai terminar, querido. Ela nunca vai terminar, porque ambos estão certos. Por que eu pedi você para virar para cá? Para você se colocar no meu lugar. Para a igreja se colocar no meu lugar, no lugar de pastor.
que é muito fácil para alguns, assentarem e julgarem a posição do pastor. E até querer dar conselho para o pastor, né? Tem gente que dá conselho para o pastor, né? Tem gente que quer ensinar o pastor como é que faz. Eu preciso que você entenda que quando você olhar do meu lado, na minha posição, você vai ver almas que estão perecendo e precisam de Jesus. Quando você estiver no meu lugar e sentar aqui naquela cadeira de pastor lá e dar atendimento a quantas pessoas precisarem ouvir, o WhatsApp, telefonemas e pessoas que precisam de Jesus, quando você colocar-se no meu lugar, você vai entender a minha posição. Mas enquanto você não se colocar no meu lugar, você nunca vai entender a posição do pastor, do sacerdote. Quando Samuel não cedeu à pressão de Saul, Saul colocou soldados para vigiar Samuel, dizendo: Samuel já não é mais da nossa confiança, porque eu sou o rei que venceu os amalequitas. Eu sou o rei que venceu todas as guerras que apareceram até hoje. Ele se esqueceu que quem colocou ele no trono foi Samuel. E Samuel jamais se voltaria contra Saul. Pelo contrário, Saul chorou lágrimas, noites e noites, para defender Saul e não permitir que Deus fizesse alguma coisa contra Saul. E realmente Deus não fez. Quem fez foi a negligência de Saul, que ele morreu, ele e seus 3 filhos na mesma batalha. Olha, presta atenção, querido. Nós precisamos orar para as pessoas que precisam de Jesus. Nós precisamos orar para as pessoas que não têm Jesus, para as pessoas que têm necessidade. Quero citar para você o mesmo exemplo que eu citei de manhã. Tem o Franz aqui que estava de manhã, e a Ana, não é isso? A pastora Ana, tem mais alguém? Isso, a pastora Juliana, a Bini também, bom, a Dir também estava, né? Estava de manhã, não é isso? Louvor. Então, é rapidinho. Você que já ouviu, presta atenção. Isso é uma história verídica, irmão. Não é história de carochinha, não. Certa vez lá na igreja do bairro Independência, eu tinha um líder de louvor. O cara era fera. Né, Franz? Santo, o que eu falei? Que isso, pula essa parte. Parece que está ficando 10, ó. Deve ser por isso que eu voltei menos de 2 minutos para hoje, quando a moça me viu, falou: deixa esse velho voltar rápido. Senão ele dá um ataque no coração aqui, dá problema, né? Então tá lá no Santa Cecília. O cara era fera, presente homens. O cara era fera, o cara era bom. Você sabe quando o cara é bom? Quando o cara é bom. Você está entendendo o que eu estou falando? O cara é bom. Era o Roberto, estou falando nome, eu não tenho problema em falar nome, não. Não sei se a Fábia lembra, Roberto, lembra? Olha lá, tem testemunho do lado. Aí o cara desviou e se tornou um dos maiores matadores da região. Matava para ver a pessoa cair. E quando ele não matava, porque ele matava às vezes porque a pessoa negligenciava uma ordem dele, uma ordem do tráfico, ele ainda colocava a pessoa de joelho e falou assim: você tem a última oportunidade de você aceitar Jesus. Porque você vai morrer, mas se você morrer com Jesus, você vai ser salvo. Se você morrer do jeito que você está, você vai para o inferno. Era assim que ele matava as vítimas. Quem tinha oportunidade, tinha gente que não dava para se defender, né? A última vez que eu encontrei o Roberto, presta atenção, ele estava nessa situação. Eu nunca deixei de ser amigo do Roberto. Mesmo o Roberto sendo o que ele se transformou. Eu nunca deixei de ser amigo do Roberto. E a última vez que eu encontrei o Roberto, eu
ele estava numa mesa tomando cerveja com várias pessoas. Eu o vi, eu entrei, fui lá no fundo, e quando ele me viu, ele levantou da mesa, ele não permitiu que eu chegasse lá. Ele veio, nós nos encontramos no meio, e nós damos um abraço, e quando eu o abracei, tinha mais de uma arma na cintura dele. Ele só usava pitelona. Acho que ele nem chegou a conhecer revólver. Só usava de escopeta para lá. Então olha para essa sessão. Naquele dia, eu olhei nos olhos dele e falei assim: Roberto, Deus tem um plano na sua vida. Olha quem você é, Roberto. Você é um líder. Você é um cara que tem tanto talento, Roberto. E Deus quer usar você, Roberto. Ele falou assim: não é, pastor. Sempre me chamou de pastor. Pastor, não tem jeito comigo, pastor. Eu falei: tem, Roberto. Tem jeito. Não tem, pastor. Não tem jeito comigo. Olha a minha situação, pastor. Eu falei: tem jeito, Roberto. Eu oro por você, Roberto, para você regenerar. Ele falou: pastor, não tem jeito comigo. Eu falei: tem jeito, Roberto. E eu despedi, e foi a última vez que eu o vi. A última vez que eu vi o Roberto. Uns 15 ou 20 dias depois, eu recebi um telefonema. De noite, de madrugada, época do telefone fixo. Alguns ainda tem, mas naquela época era comum ter telefone fixo. Estava baratinho, estava fácil, para todo mundo ter, eu tinha também. Ele falou assim: pastor, é o Roberto. Ele: fala comigo, Roberto, o que está acontecendo? Ele falou: primeiro eu quero dizer uma coisa para o senhor, pastor. A igreja do senhor está cheia de gente covarde e medrosa. Porque eu procurei um para dar um telefone, os senhores não deu. Eu procurei outro. Não tinha tanto celular igual tem hoje, não, tá? As pessoas não quiseram dar. Aí eu fui lá na casa do amigo do Senhor, fulano. Ele é seu amigo, membro da igreja, da diretoria. E eu falei com ele: eu preciso conversar com o pastor Manuel. Você me dá o número dele? Ele falou: se eu levo você na casa dele, Roberto. Você tem na casa do pastor Manuel? Ele falou: não, eu quero conversar com o pastor Manuel. Ele pegou meu número e foi embora. E de madrugada ele estava em outro estado. Ele ligou para mim dizendo: a última vez que eu ouvi a voz do Roberto, eu não sei que rumo deu. E nem estou preocupado. Estou preocupado com esse testemunho que eu estou dando aqui hoje. Ele disse: eu estou em outro estado. Eu peguei o seu número com fulano de tal, porque os demais ficaram com medo. Eles acharam que eu ia fazer alguma coisa com o senhor. Eu já estive na casa do senhor. Se eu quisesse fazer alguma coisa com o senhor, eu tive várias oportunidades. Eu não tenho nada contra o senhor, pastor. Eu estou ligando para o senhor para dizer que aquelas palavras liberadas lá naquela mesa surtiu efeito na minha vida. Eu tomei uma decisão. Eu nunca mais faço o que eu estava fazendo. Mas não tinha jeito de parar lá. Eu tive que parar longe e eu subi. E ninguém nunca mais ouviu falar de mim naquela região, porque eu mudei de vida. A minha história hoje é outra. Amém, queridos? Você tem que olhar para as pessoas assim, como almas. Todos nós, queridos, temos que olhar para as pessoas como almas. E eu quero dizer para você que está sendo gravado, porque eu não volto a minha palavra atrás. Eu aprendi que uma das coisas que o homem tem que ter é a palavra. E se precisar de eu confirmar, eu confirmo o que eu vou falar aqui agora. Falei pela manhã também. Aqui, queridos, ó, presta atenção. Eu quero dar para você salvação. Eu quero dar para você Jesus. Eu quero dar para você a solução para os seus problemas. Eu quero passar para você a minha experiência. Eu quero mostrar para você como é que se torna um vencedor. Como é que é uma pessoa vencedora. Como é que é uma pessoa que é alicerçada na palavra de Deus. Eu quero fazer um desafio para você. Minha filha Janaína está ali. A loira está por aí. Tem 39 anos que eu conheço a loira. Tem 34 anos que eu conheço a Jaqueline.
Tem 32 anos que eu conheço a Morena e a Jaciara. Estou arredondando, tá? Tem 15 anos que eu conheço o Elbert e o Rafael. Tem 3 anos e meio que eu conheço a Sofia. Tenta falar mal de mim com uma dessas pessoas. Arrisca. Pega uma das minhas filhas, ou minha esposa, ou a minha neta, e fala que eu sou um ladrão para você ver. Você vai ter problema, porque eu não sou ladrão. Fala com a minha esposa que eu sou um adúltero para você ver. Você vai ter problema, porque ela sabe que eu não sou. Pega as pessoas que convivem comigo e você vai ver que essas pessoas vão me defender pelo que eu sou. E o que pode ser gravado, se eu precisar confirmar, eu confirmo, é uma grande fake news da Igreja do Bairro Independência. Presta atenção, vou revelar para você agora. Por que eu vou falar? Já falei pela manhã e vou falar aqui. Porque algumas pessoas falam, pastor, por que as pessoas estão saindo da igreja? Eu falo, primeiro, que elas querem sair, porque elas têm perna, pode sair quando elas quiserem. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é porque acreditam na mentira. Acreditam no fake news. A Bíblia tem fake news, pastor? Tem. A Igreja do Bairro Independência também tem fake news. Eu vou te contar um fake news da história da Igreja do Bairro Independência. A história da Igreja do Bairro Independência, o fake news dela é assim, ó. Pastor Manuel é bravo. Mentira. Eu não sou cachorro. E mesmo cachorro, se você tratar dele, ele se torna seu amigo. Segunda história mentirosa a meu respeito, eu sou estúpido. Eu não sou estúpido. Eu sou preparado para a vida. Eu não sou. Mas aí tentaram colocar isso dentro da igreja, dizendo assim, olha fake news, ó. Você quer gravar? Pode gravar. No seu coração e nos seus ouvidos. Deixa que eu resolvo com o pastor Manuel. Que o pastor Manuel é bravo. O pastor Manuel é mal educado. Fake news, mentira. Eu não sou bravo e nem sou mal educado. Qualquer pessoa que quiser conversar comigo, ela tem livre acesso. O camarada está na minha frente aqui, do lado direito. Um dia ele falou com a filha dele, se um dia o pastor Manuel me chamar a atenção, eu saio com ele no braço. Não vou falar o nome dele, ele é cabeludo. Está usando até gel. Não é isso, Léo? Ele falou com a filha dele, com a Jennifer. A Jennifer falou assim, o pastor Manuel só briga porque está errado. Certo ou errado? Eu só brigo porque está errado, querido. Já briguei com o senhor, Joãozinho? Já briguei com você, pastor Ana Lúcia? Já briguei com você? Já briguei com a Marlene? Que dia que eu briguei? Que dia que eu briguei com a Fábio? Tem mais de 20 anos de história. O Franz. Que dia que eu briguei com o Adão? Não tem jeito de brigar, querido. Que dia que eu briguei com a Gil? Que dia que eu briguei com o Rubens? Com o irmão Adinho? Que dia que eu briguei com o pastor Antônio? Que dia? Já chamei a atenção do Lucas e a Rebeca. Mas já briguei com vocês? Nunca. Que dia que eu briguei com a Manu? Nunca briguei com o Danilo. Isso é uma correção. Daqui uns dias vai nascer o neném, vai voltar a fazer coreografia. Se o Danilo quiser, vai voltar a fazer louvor. Eu não sou juiz de ninguém, não, querido. Sou juiz, não. A maior fake news da história da Igreja do Bairro Independência é: não vá ao pastor Manuel, eu resolvo com ele. História mentirosa para prejudicar a igreja e prejudicar o evangelho.
se considere privilegiado por você ouvir essa revelação hoje. E se você quiser, você vai me conhecer e vai saber quem eu sou. Agora, se quiser escutar a mentira dos outros, é bom para você. Poderia ter citado mais uma dúzia de exemplos aqui de pessoas. Eu nunca briguei com ninguém, querido. Mas dentro da Bíblia eu tenho autoridade. Eu não tenho medo de tomar decisão. Aqui, ó, Pastor Manuel não preocupa com a opinião da maioria. Eu não preocupo com a opinião da maioria. Já pensou se Jesus se preocupasse com a opinião da maioria? Lá na cruz do Calvário, hein? Cadê os 10 leprosos? Cadê a mulher do fluxo de sangue? Cadê o cego? Cadê Zaqueu? Cadê aquela turma? Ele ficaria frustrado. Jesus nunca preocupou com a opinião da multidão. Jesus sempre preocupou com o individualismo, com o individual de cada pessoa. Amém? Feche seus olhos. Jesus se preocupa com você no individual. Jesus não está preocupado com a multidão. Jesus se preocupa com você. Jesus parou diante de pessoas que ninguém parariam por eles. Meu Deus e meu Pai, eu oro e abençoo este povo que está aqui comigo nesta noite. Libero a palavra de vitória, de graça, e peço ao Deus Todo-Poderoso que dê a eles condições, capacidade para entender a revelação da Tua palavra nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fique de pé no seu lugar.